Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Denilson Nogueira Batista e vou trabalhar com vocês a disciplina de filosofia, certo? De filosofia. Então, desejo a vocês muita bênção de Deus, muita saúde, muita proteção. Que esse ano de fato seja um ano muito abençoado para todos nós, que nosso Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar, nos livrar de todo mal, de todo perigo, de toda doença, e que logo, com a graça de Deus, nós estaremos nas nossas aulas normais, presenciais. E eu desejo para vocês, no âmbito escolar, muito empenho, muita dedicação, muita coragem, muita fé em Deus, porque eu acredito que a gente não faz nada nessa vida sem colocar Deus em primeiro lugar, certo? É Ele que é a nossa força maior. Então, estou disponível para vocês, contem comigo, contem com a minha ajuda, no que eu puder ajudar vocês para o sucesso escolar de vocês, eu estarei disposto a ajudar. E nessa aula, primeira aula de filosofia, primeira aula do ano letivo, nós vamos fazer a revisão de alguns assuntos que nós estudamos no ano passado. Você sabe que revisar é sempre muito importante, senão a gente acaba esquecendo aquilo que a gente já aprendeu. E a gente não pode esquecer, porque esses conteúdos são fundamentais para a gente entender o mundo à nossa volta, para a gente entender os assuntos que serão ensinados. E eu digo para vocês, filosofia serve para todas as disciplinas, tá? Se você tem uma boa base filosófica, pode acreditar no que eu estou dizendo, vai servir para você entender as outras disciplinas. Sabe por quê? Tudo nasceu com a filosofia. A filosofia foi a primeira ciência que existiu. A partir da filosofia vieram outras ciências. Então a filosofia está na base de todas as outras ciências. Logo, daí a importância de nós estudarmos filosofia e também de se empenhar também nas outras disciplinas também, porque todas são importantes, todas, não tem nenhuma melhor que a outra, certo? Então, vamos prosseguir com a nossa aula e boa sorte a todos. Viver bem. Esse é o nosso tema central que nós vamos discutir nessa aula. Então, o que você entende por viver bem? Será que viver bem é você estar na sua casa, jogando videogame, você está brincando? Ou viver bem é estar com os colegas em sala de aula, com o professor e estudando? Viver bem será que é ir para o shopping, passear? Qual é o conceito de viver bem? Sobre isso que nós vamos discutir e peço a vocês atenção, porque aí tem muita coisa boa para a gente discutir aí, ok? Os opostos. A filosofia, como vocês sabem, está diretamente associada ao modo de pensar, modo rigoroso de pensar, de filosofar e buscar soluções para as maiores dúvidas humanas. Como vocês sabem, a filosofia ela está sempre pesquisando, perguntando, querendo saber o porquê das coisas. De acordo com os filósofos, sobretudo os mais antigos, eles sempre quiseram descobrir o porquê das coisas e acreditavam em respostas precisas, mas o fato é que nunca se encontrou uma resposta que dissesse, por exemplo, de onde nós viemos. Do ponto de vista filosófico e da ciência, sobretudo da filosofia mesmo, essa resposta ainda não temos, porque como a filosofia está sempre ela está sempre perguntando o porquê das coisas e não está muito interessada nas respostas, certo?
Na atualidade, ainda buscamos resposta para perguntas que eles já faziam havia tanto tempo. Então, desde muito tempo, os filósofos já se faziam certas perguntas: de onde viemos, para onde vamos, como deveremos agir, o que é viver bem. Perceba que são perguntas filosóficas que a gente vai discutir, já estamos discutindo. E já adianto uma coisa para você, você que está com dúvida: meu Deus, o que é oposto? Coisas contrárias, né? Coisas contrárias, por exemplo, quente, frio, noite, dia, úmido, seco e assim por diante. Olhar de filósofo. Aqui nós vamos refletir um pouco da filosofia de Heráclito. Filosofia de Heráclito. De acordo com Heráclito, tudo que existe passa por constantes transformações. Então, Heráclito, na sua investigação, na sua pesquisa, ele percebeu que tudo está se transformando. É o que ele chamou de devir, luta entre os contrários. Aí na frase vocês podem acompanhar, diz o seguinte: vivemos cercados de contrários e a luta entre eles faz com que tudo mude o tempo todo. Será que é verdade? Você já pensou em janeiro do ano passado para o janeiro desse ano? Será que mudou muita coisa com essas situações que estão acontecendo no mundo? Com certeza mudou muita coisa. E na sua vida? Será que também mudou alguma coisa? Na sua vida familiar, na sua vida pessoal? Com certeza, né? Acredito que Heráclito tem muita razão quando ele diz que tudo está em constante transformação. Outra frase diz o seguinte: o que é frio esquenta, o que é quente esfria, o que é úmido seca, o que é seco umedece. De fato é isso mesmo, isso que ele falou, luta dos contrários, certo? Vamos prosseguindo, começar uma revisão. A gente está revendo alguns pontos importantes, alguns pontos chaves, tá? E agora nós vamos pensar sobre os conceitos. O que é um conceito? Será que é uma palavra que pode nomear ou descrever alguma coisa? Um ser, um objeto, uma imagem, um sentimento, relações. Será que a gente podemos conceituar o conceito dessa forma? Creio que sim, né? Desse modo, quando alguém diz, veja o exemplo, quando alguém diz que vai alimentar seu cachorro, falou na palavra cachorro, o que você pode compreender sobre isso? Que se trata de quê? De um animal doméstico, de um mamífero com 4 patas, coberto por pelos, que ele late, que pode ser branco, e preto, pode ter até várias cores. Então, falou em cachorro, vem todos esses conceitos à sua mente. Entenderam? Muito bom, né? Vamos prosseguir. Bem ou mal? Será que uma coisa que pode ser bom e ao mesmo tempo mal? O que você acha? Eu vou citar aqui o exemplo de um vulcão, tá? Por um lado, o vulcão espalha perigo e morte e destrói, tá? Destrói. Mas, por outro lado, fertiliza o solo para plantações, gera recursos naturais como pedras e metais, considerados úteis e preciosos, além de formar belas paisagens, como é o caso de algumas ilhas muito citada pelos turistas. Tá aí. Então, uma coisa que no momento foi um mal,
em outro momento tornou-se um bem. Vocês já pensaram sobre isso? Muito bom, né? Outro exemplo prático para vocês. Isso já aconteceu muito, já vi muitos alunos comentarem. Tio, eu tirei uma nota muito ruim porque eu passei o mês todo brincando, meu pai me chamou a atenção, meu pai não comprou algo para mim, não me deu mais a minha mesada, assim por diante. Aí eu decidi, por isso eu decidi me tornar um aluno melhor, fazer minhas tarefas, prestar atenção na aula e com isso eu consegui tirar melhores notas. Olha aí, no primeiro momento seu pai brigou com você, tirou um monte de coisa de você, celular, videogame, talvez. Nesse momento foi o mal, mas depois esse mal tornou-se um bem. Por quê? Porque você melhorou, você se dedicou, melhorou suas notas, assim por diante. Entenderam? Muito bom, né? Vamos avançar? Agora nós vamos refletir sobre um filósofo. Olhar de filósofo. O nome dele é Diógenes, como você tá vendo aí. Diógenes foi um filósofo grego lá da Grécia Antiga, que viveu aproximadamente no século II a.C. Diógenes acreditava que a inquietação causada pelos desejos era o mal. A pessoa deseja ter um monte de coisa, deseja ter muita coisa. Esse desejo vai fazer com que a pessoa se preocupe, a pessoa faça um monte de coisa para realizar seus desejos, e na visão de Aristóteles isso seria o mal. Mal porque na visão de Diógenes, esse desejo não trazia para a pessoa tranquilidade, não trazia paz, não trazia uma vida sábia, na visão de Diógenes, tá, pessoal? O que ele fez então? Ele procurou viver de maneira simples e natural, já que os bens, os desejos não traziam a felicidade, não traziam paz, eram mal. Ele procurou viver uma vida natural, sem desejar nada que não tivesse ou não pudesse ter, certo? E olha o que ele diz aí. Será que existe alguém honesto nesse mundo? Olha a frase, olha a inquietação, a preocupação de Diógenes, né? Olha a inquietação. Ele fala isso porque ele sabe que o ser humano é movido por desejo. É movido por desejo, e esse desejo vai fazer com que as pessoas queiram cada vez mais as coisas. E às vezes, como vocês bem sabem, para as pessoas terem as coisas, satisfazer seus desejos, elas cometem algum mal, alguma maldade. Então, na visão de Diógenes, é mais fácil viver uma vida simples e dessa forma, na visão dele, a pessoa seria feliz. Prosseguindo, continuando o olhar de filósofo, Diógenes diz o seguinte, ainda refletindo sobre Diógenes. Aqui nós vamos refletir sobre Diógenes, Zenão e Sêneca, ok? Olha outra frase de Diógenes: o sábio está livre do infortúnio. O que é um infortúnio? São as preocupações da vida, são as inquietações, os desejos, que na visão dele essas coisas não trazem felicidade. E Diógenes, ele usa uma palavra que a gente deve ter no nosso dia a dia, como se ele estivesse nos aconselhando. É a ataraxia. O que é a ataraxia na visão de Diógenes? É a capacidade de se manter tranquilo e sereno em qualquer circunstância. Tá? Então, se você, na visão de Diógenes, você quer viver uma vida tranquila, serena, pratique a ataraxia.
Desenvolva essa habilidade. Não deixe os problemas da vida, as circunstâncias tirarem a tua paz. Tá? Esse é um tópico muito importante que vocês deveriam até escrever aí no caderno de vocês para não esquecer, certo? Vamos pensar um pouco sobre a filosofia de Zenão. Olha o que ele diz. A felicidade é um luxo de vida. A felicidade é um luxo de vida bom. Então, olha só olha só uma ideia totalmente diferente de Diógenes. Na visão de Zenão, a felicidade é ter vida de luxo, de riquezas, ao contrário de Diógenes, que pensa diferente, né? É muito bom nós conhecermos essas ideias para que depois vocês possam, eu gostei melhor desse. Depois vocês tirar suas próprias conclusões. O fato é que cada um tem um ponto de vista e a gente tira aquilo que é melhor para nós. Será que você se identifica mais com o Diógenes, que ele prefere uma vida tranquila, sem muita preocupação, porque na visão dele ter riqueza, satisfazer os prazeres, não traz uma vida equilibrada, não traz uma vida sábia, pelo contrário, a pessoa vive uma vida cheia de problemas e infortúnios, certo? A outra frase é o seguinte, a frase de Sêneca diz o seguinte: a virtude é suficiente para a felicidade. Olha como Sêneca já se aproxima de Diógenes. Então eles de certa forma pensam a mesma coisa. Quer ser feliz, quer ter a felicidade, pratique a virtude. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é a virtude? Veja bem. Virtude é a temperança, a justa medida, o equilíbrio, a coragem, a benevolência, você ser uma pessoa boa, certo? E com certeza, na visão deles, se você vive essas virtudes, você é feliz. Que bom, né? Muito bom. É muito bom essas reflexões, porque a gente acaba incorporando essas ideias para o nosso dia a dia. Praticar justiça, uma coisa muito boa, né? Ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa calma, tranquila. Ser uma pessoa de ética, de moral, sempre visando bem para si e para o outro, né? São valores que sempre existiram e vão continuar existindo, e a gente tem que enfatizar, procurar viver melhor esses valores, que nunca vão sair de moda. Ser uma pessoa justa sempre, ser uma pessoa equilibrada sempre, ser uma pessoa corajosa sempre. Então são valores que a gente deve cada vez mais incorporar para a nossa vida e fazer com que as outras pessoas que vivam ao nosso redor tenham também essas virtudes. Avançando para viver bem. O que é necessário para vivermos bem? Agora nós vamos pensar um pouco a partir da filosofia de Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte, vocês podem acompanhar aí: o maior de todos os bens, o sumo bem, é a felicidade. Só para dizer que a felicidade é o bem maior que devemos ter. Mas olha o que ele diz: para ser feliz é necessário viver bem. E vamos descobrir o que é viver bem para Aristóteles. O que é viver bem para Aristóteles? Aristóteles vai nos dar três elementos muito importantes.
que se a gente entende bem esses três elementos, a gente já está de parabéns. Além de entender, a gente colocar na nossa prática diária, né? Olha o que ele diz. Viver bem é o exercício da racionalidade pelo desenvolvimento do pensar. Então, na visão de Aristóteles, viver bem é você agir de forma racional, pensando na sua própria vida, pensando na vida da sua família, na vida do mundo que nos cerca, né? Então, na visão de Aristóteles, viver bem é você agir de forma racional, não agir pelo impulso. Não é agir pelo impulso, não. Pensa, raciocina, imagina, reflete. Outra característica também para viver bem para Aristóteles é ter o hábito da temperança. Ou seja, o que é temperança mesmo? É a moderação do sentimento nas atitudes. Ser uma pessoa moderada, equilibrada, tá? Se você, por exemplo, gosta de pizza e quer comer 10 pedaços de pizza, tá errado ou tá certo? É um equilíbrio isso? Não. É uma moderação isso? Não. Se você gosta de pizza, se você for uma pessoa equilibrada, moderada, você vai comer no máximo 3 pedaços e já vai ficar satisfeito, né? Então, na visão de Aristóteles, seja uma pessoa que tenha hábito, que tenha temperança, que tenha moderação em suas atitudes. Isso tanto para as atitudes, mas como também para as nossas falas, né? Às vezes, quando a gente fala demais, a gente acaba falando coisas que não devemos e assim prejudicar os outros e a nós mesmos. Terceira e última característica que Aristóteles nos aconselha é a convivência amigável com outras pessoas. E aí, concorda? Com certeza a gente concorda, né? Porém, nem sempre é fácil viver de forma amigável com todo mundo, né? Mas pelo menos a gente faz um esforço que é possível. Então tá aí as 3 características para viver bem e ter a felicidade na visão de Aristóteles. Prosseguindo, pessoas do bem. Você conhece pessoas do bem? Com certeza, né? Você deve ter aí na sua lista, você parar para pensar 1 minuto, você vai ver várias pessoas que você conhece que são pessoas do bem. Mas o livro nos traz Gandhi, um grande homem que de fato esse sim merece a nossa consideração e ele é um exemplo para todos nós. Gandhi, ele presenciou e enfrentou graves problemas sociais como exclusões, fome, exploração, violência, discriminação e intolerância. E ainda assim defendeu e praticou o modo de viver em que procurava não gerar males e dores a quem pensasse diferente dele. Olha só, olha a grande lição. A pessoa pensa diferente de mim, talvez é uma pessoa má, mas mesmo assim, na visão de Gandhi, ele não queria o mal. Grande exemplo, né? Gandhi cativou milhares de pessoas, levando-as a optar pelo caminho da não violência. Optar pelo caminho da não violência, como uma forma de protesto, mas também como possibilidade de busca do viver bem e do bem comum. Tá? Veja, Gandhi não está muito preocupado com ele, mas sim com o bem comum, o bem de todos. E ele não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem. Muito bom, vale a pena conhecer mais a vida desse grande homem. E por aqui eu encerro esse momento
de aula de reflexão, de filosofia. Dúvidas, com certeza vocês têm dúvida, né? Mandem dúvida para mim, seja em áudio, seja por escrito, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês. Turma querida, muito obrigado.